Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje transmitindo diretamente do Centro Espírita Allan Kardec, em rede com as páginas do Centro Espírita Casa do Caminho, Lar Espírita Forças do Amor, o Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros, a página do SEAC e para todo mundo através da internet. Nesse momento de recolhimento social, nós estamos unindo forças para que possamos não parar as nossas atividades, sejam elas assistenciais, sejam elas das reuniões públicas, que graças à tecnologia nós podemos fazer sem a presença física. Embora nunca percebi esta casa tão repleta de almas, com toda certeza acompanhando esse momento. E é por isso que eu convido a todos para que possamos, por alguns instantes, cerrar os nossos olhos e elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo por mais essa semana que se finda por hora e pedindo as suas bênçãos nessa noite bastante fresca, chuvosa em nossa cidade, que possamos, a partir daqui, como uma antena psíquica, sermos instrumentos de irradiação de bons pensamentos, de bons fluidos. Para tanto, pedimos as bênçãos de Jesus, a inspiração, e que Ele possa nos iluminar hoje e sempre que assim seja. É notório que nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa história. Aliás, nós estamos vivendo história. Para a grande maioria das pessoas, a vida vinha como uma grande aeronave, voando para uns em céu de brigadeiro, para outros com algumas turbulências. Mas em voo de cruzeiro, a vida transcorria de maneira até dentro da normalidade. E de repente nós somos todos convidados a mudar totalmente a nossa rotina e nos encarcerarmos em nossas casas. Uns presos totalmente, outros como no regime do semiaberto, mas todos indubitavelmente convidados a fazer o pouso de emergência nessa aeronave para evitar a queda. Porque um organismo vivo, microscópico, algo praticamente invisível aos nossos olhos, parou o mundo. Todos nós fomos forçados a mudar os nossos planos, a revê-los, em alguns casos até cancelar. Pegos de surpresa totalmente, é natural que todos nós busquemos respostas, explicações para o que está acontecendo. E nesse momento, infelizmente, não faltam aqueles chamados especialistas de coisa nenhuma, os religiosos, os profetas do caos, os teóricos da conspiração, cada um ao seu tempo, ao seu turno, dando as suas respostas. Os teóricos da conspiração, obviamente, dizem que esse vírus foi fabricado em laboratório, que foi alguma tentativa de algum país de subjugar o outro, ou até mesmo um golpe econômico no mundo. Os proféticos do caos tiram dos seus baús as profecias e mais profecias, e começam a dar inclusive datas, números, nomes, como se o que estivesse acontecendo agora realmente fosse previsto em algum dado momento. Alguns religiosos, infelizmente, pregam que isto é castigo divino, especialmente para aqueles que não frequentam as suas igrejas ou não coadunam com seus princípios religiosos. E os especialistas de coisa nenhuma, esses não merecem a nossa consideração nesse momento. Até mesmo porque é bom que se diga que Deus jamais permite alguma coisa
que não for para o nosso crescimento, para o nosso bem, para a nossa evolução. E apesar das dores, apesar dos problemas, apesar do medo, esse vírus chega e muda muita coisa no mundo. Para mim, em Carvalho, especialmente, uma das melhores notícias foi saber que judeus e palestinos se uniram para tentar achar soluções. Aqueles inimigos históricos que nem toda a diplomacia do mundo sequer conseguiu fazê-los sentar para discutir. E hoje unem forças, deixam de lado a belicosidade, a animosidade para tentar achar solução. Diminuiu no mundo inteiro a quantidade de acidentes, a quantidade de crimes. Despertou de maneira muito considerável a solidariedade nas pessoas, a preocupação com o próximo, a busca de auxílio, a busca de orientação e, principalmente, oportunizou para todos nós o reencontro com as nossas famílias, mostrando que grande parte das dores provém do estilo de vida que nós levávamos, mostrando que nós precisamos rever muitas coisas e que assim, se alguém já percebeu, parece que até o ar está mais leve, está mais suave. No entanto, nem tudo são flores. No Brasil vivemos um momento extremamente delicado, em particular no nosso estado. Mas André Luiz disse que as situações limites, as situações de crise, elas testam a nossa fé. Em outras palavras, são nas crises que caem as máscaras. São nas crises que as pessoas se mostram como realmente são. E muitas vezes fazemos alguma coisa, principalmente dentro dos nossos templos, das nossas igrejas, dos nossos centros. Dizemos e fazemos, mas na vida real, do lado de fora, nós somos outras pessoas. Nós realmente demonstramos quem nós somos, principalmente nesses momentos de crise. E o resultado disso tudo? O medo, em todas as suas manifestações, tem criado um racha na população e principalmente em famílias. Por incrível que pareça, as pessoas começaram a se dividir. Começaram uns a criticar ou a impor a outros as suas ideias. E isto nos conclama a graves reflexões. A pensadora norte-americana Susan Sontag, ela disse que em relação às doenças, existe o fato biológico e a leitura que nós fazemos deste fato biológico. E geralmente, a leitura que nós fazemos é segundo o nosso entendimento, é segundo a nossa limitação de informações, é segundo a experiência que nós temos. Ou seja, quem não possui conhecimento e nem o busca através de fontes confiáveis, diga-se de passagem, tende a fazer uma leitura equivocada e muito perigosa para a atual situação. Por exemplo, iremos entrar no Brasil na segunda semana, praticamente, do isolamento social, do recolhimento social. E pessoas já começam a se posicionar segundo os seus interesses, segundo o seu entendimento. Num grave momento onde o efeito manada pode pôr a perder todos os esforços das autoridades sanitárias. Muitos já insurgem contra as determinações das autoridades, enquanto outros acatam essas orientações simplesmente por medo. Sim, é lógico que algumas pessoas estão extremamente necessitadas. É lógico que tem gente em situações principalmente econômicas bastante delicadas com essa reclusão obrigatória. Mas infelizmente também temos muitas e muitas pessoas que se utilizam dessa situação e dessas pessoas para inflar e defender seus interesses próprios. Mas seja lá qual for a sua posição, seja lá qual for a sua ideia, duas coisas se fazem extremamente necessárias nesse momento. A primeira é tirar aquele tampão de cavalo de carroça que muita gente tem, que evita com que se veja além daquela direção frontal. E a segunda coisa, e a principal,
É voltar os nossos olhos ao passado e entender o que se passa hoje, analisando a história. Quando nós tiramos o tampão e olhamos para o mundo, percebemos que a coisa não é tão simples como muita gente está querendo colocar. Porque se a situação fosse apenas uma gripinha, ou se fosse histeria coletiva, o mundo não estaria parado. O planeta praticamente não estaria todo isolado. Vejamos países como a maioria dos países europeus, onde foi determinado por lei que se fique em casa sem sequer pisar na calçada, na porta de casa. Eu tenho amigos e clientes na Itália, estou conversando com eles relativamente, quase que diariamente, e eles dizendo assim: Carvalho, eu que tenho que trabalhar fora, porque eu trabalho em ramo essencial, eu tenho uma autorização federal que fala que hora que eu posso sair de casa, qual percurso que eu for até o meu trabalho, que hora eu volto. Porque se alguém for pego fora do horário ou fora do percurso, estamos pagando hoje uma multa em torno de 300 euros, quase R$1.600. Ou seja, se a coisa fosse tão simples, o mundo não estaria nessa situação. Outra coisa, o prefeito de Milão, há 2 dias atrás, deu uma entrevista, pedindo desculpas, porque no começo ele não levou a sério as orientações de reclusão, de isolamento, querendo defender as questões econômicas, claro. E hoje ele chora as quase 7.800 mortes numa cidade praticamente do tamanho da cidade de São Paulo. É aterrorizante. Agora, quando nós lançamos o nosso olhar para o passado, nós vemos a quantidade de pandemias que assolaram a história, que assolaram o planeta desde sempre. Nós vemos que o mundo já sofreu pandemias, doenças devastadoras, muito mais graves do que a situação que nós estamos vivendo. Porém, com algumas diferenças. Nunca nós tivemos o alastramento de um vírus de maneira tão rápida. Em 2 meses, praticamente, invadiu todas as terras do planeta, com exceção, obviamente, de alguma coisa. Mas quando nós buscamos na história, dentro da própria literatura espírita, o livro Renúncia, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, fala da pandemia de varíola que assolou a Europa nos séculos 17 e começo do século 18, e que matou cerca de 400 mil pessoas por ano, com agravante. Cerca de 30% dessas pessoas, ou seja, cerca de 130 mil pessoas ao ano, tinham como sequela a cegueira. A gripe espanhola, no século XX, que começou praticamente no final da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1918, que recebeu esse nome porque a Espanha foi a primeira a notificar o caso, estima que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Seria como se uma gripe matasse a metade da população do Brasil. Matou inclusive o nosso Eurípides Barçanufo na sua segunda onda, que veio para o Brasil. E dessa vez nós temos o coronavírus, que a tudo indica não será tão devastador quanto as últimas epidemias. Mas se cumprirmos as orientações das autoridades, porque hoje nós temos ciência. Hoje nós temos praticamente todos os laboratórios do topo da tecnologia no mundo, trabalhando para encontrar uma medicação, trabalhando para encontrar uma vacina. E o motivo para que esse vírus tenha aparecido, nós infelizmente ainda não sabemos. Mas temos certeza que ele vai deixar certamente muitos ensinamentos. Claro, todos eles para a nossa evolução. Nós sabemos que a chegada desse vírus vai promover em alguns meses o que talvez em situações normais de convivência humana nós não conseguiríamos em séculos. E sabe quem fala isso? Não sou eu, Carvalho. É o Livro dos Espíritos. Na sua terceira parte, no capítulo 6, intitulado Lei de Destruição, é interessante nós observarmos que esse termo destruição, nesse ponto, quer dizer transformação.
No seu segundo item, flagelos destruidores, na pergunta 737, Kardec questiona os espíritos. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam essas subversões. Porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E na pergunta seguinte, Kardec volta à carga e pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que senão os flagelos destruidores? E os espíritos respondem: sim. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Ou seja, se de maneira natural, conhecendo o que se pode e o que não pode, porque todos nós trazemos, obviamente, em nossa intimidade psíquica as leis divinas, sabedores que nós somos do que é certo e do que é errado, se nós trabalhássemos em cima disso, não haveria necessidade de tanta dor. Lembra do avião que eu dei como analogia no começo, que voava em céu de brigadeiro para uns, com algumas turbulências para outros, mas em velocidade de cruzeiro? Pois bem, nesse avião, na sua primeira classe, estavam os governos, que estavam muito preocupados em se armarem, em investir bilhões e bilhões de dólares em armamentos, em tecnologia, para dizimar massas, para impor pelo medo, pela belicosidade. Tinha também os outros governos que se preocupavam apenas com o domínio político, com as brigas ideológicas, com as tensões relativas a si próprios. Na classe executiva, obviamente, estavam empresários preocupados muito mais com a Copa do Mundo do que hospitais. Eu acho que todos se lembram de um grande ex-jogador que, quando foi questionado sobre os milhões que o governo brasileiro, no momento de extrema necessidade econômica, estava gastando nesses elefantes brancos, que a própria história demonstrou que estão aí quase que as moscas, ele disse que a Copa não era feita de hospitais, mas de estádios, tentando justificar, obviamente, aqueles gastos monstruosos. E tinham também pessoas que aparentemente se preocupam com o bem-estar do próximo, mas obviamente só faziam o que trouxesse algum tipo de lucro. E lá atrás, na classe econômica, lá no fundão, os que achavam que a vida é um verdadeiro parque de diversões, aqueles que viviam apenas para beber, comer, transar, aqueles que viviam apenas para tentar juntar bens, juntar coisas e gozar de tudo, de bom, fisicamente, materialmente, que isso pudesse proporcionar. Tinham também as pseudo-celebridades, aquelas que agradam apenas uma parcela manipulada pela mídia sensacionalista, que ganham suas vidas com a vulgaridade, seja na internet, seja nas músicas, seja nas suas expressões de artes. E, principalmente, aqueles que usam as redes sociais para denigrir pessoas, para destruir reputações, para espalhar mentiras. Agora alguém pergunta: por que você está falando no passado, estava? O avião não caiu? Sim. Mas é porque, depois dessa fase, muitos paradigmas serão mudados. É claro que não vai ser mudado da noite por dia, a natureza não dá saltos, mas todas as epidemias da história, e a história prova isso, aconteceram para nos educar a higiene, seja ela física, seja ela psíquica. Temos aí, não muito longe, no passado, a epidemia do ebola,
que fez com que nossos irmãos africanos tivessem que voltar-se obrigatoriamente para a higiene pessoal, para as questões simples como lavar as mãos, lavar o alimento que ia comer, sob o risco de morrer de maneira muito dolorosa e cruel. Nós tivemos, com início na década de 1980, a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que assombrou praticamente o mundo todo, matando pessoas também, selecionando pessoas também entre grupos de risco. Todas elas, nesse caso da AIDS, para fazer a higienização psíquica, moral, comportamental das pessoas. E agora, o corona da mesma forma. Joana de Ângeles assevera que a maioria das doenças, para não dizer todas, são muito mais psíquicas do que físicas. Aí alguém pergunta, então, para que o medo? Se não é físico, eu não preciso me isolar porque eu não vou ser contaminado. Não foi isso que Joana disse. Joana disse que o nosso comportamento mental, que o nosso mundo psíquico faz com que nós, de maneira extremamente magnética, busquemos de alguma maneira nos contaminar. Que o nosso comportamento nos leva a nos contaminar. E André Luiz disse isto no livro, se não me falha a memória, em Evolução em Dois Mundos, quando ele afirma sobre as nossas predisposições mórbidas. Ele diz que todos nós, nos nossos mapas genéticos, trazemos as predisposições àquelas enfermidades, quaisquer que sejam, e que basta, às vezes, a nossa recordação psíquica das faltas do passado, basta, às vezes, aquela energia deteriorada, por assim dizer, obviamente de uma maneira grosseira, em algum ponto do nosso perispírito, aquela cicatriz do passado. E basta também as nossas emoções desequilibradas. Basta também os nossos pensamentos desequilibrados para ser o gatilho de disparo daquelas doenças. É por isso que a doutrina espírita vem há mais de século, nos conclamando a reforma íntima, nos conclamando a necessidade de voltarmos todos nós para o nosso interior. Não se trata aqui de viver isolado das coisas materiais, não. Deus, se tivesse algo, como obviamente deve existir algo que não é para o nosso bem, Ele não permite na terra. Se Ele permitiu o conforto, se Ele permitiu a vida material, obviamente, foi para que tenhamos boa qualidade de vida. O problema não é ter, o problema é o excesso, o problema é a maneira equivocada que nós fazemos as coisas. E o maior problema é nós voltarmos muito mais para essas coisas do que para aquelas. Aquelas que Jesus disse para que não nos preocupássemos. Aquelas que os ladrões roubam e que as traças corroem. Mas sim, que nos preocupássemos para aquelas que nós pudéssemos levar depois da morte. E que os ladrões não roubam e que as traças não corroem. E embora uma onda de consciência, de bom senso toma conta da internet, nós vemos, infelizmente, a maioria das pessoas dizerem: basta passar esse momento e a gente volta a curtir. Basta passar esse momento e a gente se encontra em tal lugar e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. É uma parcela, graças a Deus, mínima, mas que existe. E me faz lembrar uma história narrada por Amélia Rodrigues, que dizia que naquela manhã em Cafarnaum, quando a madrugada já começava a dar lugar para a manhã ensolarada, quando as pessoas ficaram sabendo no dia anterior que Jesus estaria ali, naquele pequeno casebre de pedras onde morava Simão Pedro e a sua família, muito próximo das águas do mar da Galileia, do lago de Cafarnaum, a aglomeração de pessoas se dava muito antes do sol nascer, porque obviamente o ser humano tem essa questão de querer buscar respostas rápidas, soluções rápidas e de preferência milagrosas. E Jesus, muito carinhoso e muito amoroso, começou a atender aquelas pessoas bem cedo, curando uns, desobsidiando outros, ajudando ainda mais outros.
enquanto as horas passavam, o dia passava, e já no final da tarde, quando Simão Pedro, que tentava, de certa maneira, controlar, porque a sua casa era muito pequena, estava cercada por uma centena de pessoas, mais aquelas que lotavam o interior da casa, percebendo que Jesus já demonstrava o olhar cansado, o cabelo empapado de suor, embora o olhar bastante sereno e plácido, ele disse: basta. O mestre precisa descansar, vocês já foram atendidos, e obviamente o protesto, os questionamentos ruidosos, porque nós, seres humanos, somos muito interessantes. Enquanto outros receberam e nós não queremos preocupar com o que advém, queremos ter para nós, queremos a nossa parte. Mas Simão se impôs, e aquelas pessoas tiveram que sair e deixar Jesus descansar. Cai a noite, e o mestre, depois de fazer a sua higienização, caminha alguns passos pela porta dos fundos da casa de Simão e senta ali próximo 10 metros, na raiz generosa de uma tamareira que se abria, e começa a olhar para o horizonte. Os morros que circundam aquele mar, a brisa da noite que soprava serena e gostosa. E Jesus, perdido naquelas reflexões, Simão Pedro chega por trás, para nos umbrais da porta da cozinha e observa o mestre se enche de orgulho. Ele é meu amigo. Ele está na minha casa e ele trabalhou o dia inteiro. Foi quando Jesus se vira e Simão Pedro consegue perceber que lágrimas desciam dos olhos de Jesus. Ele então, preocupado, caminha até o mestre. E como de costume, se ajoelha e coloca os seus braços no joelho, na perna do mestre. E Jesus, extremamente carinhoso, acaricia aqueles cabelos grisalhos. E Pedro então se volta e diz: mestre, tu estás chorando? Provavelmente de orgulho, porque és o enviado de Deus para trazer luz à terra, para salvar essas pessoas, como hoje curou tantas e tantas. E Jesus vira-se: não, Simão, não é isso que eu choro. Tu choras por quê então, mestre? Se deverias estar orgulhoso e feliz por ter trazido alento a tantas pessoas, refeito as carnes de tantas outras, ter deixado a luz do dia brilhar nos olhos de tantas outras. Jesus disse: é exatamente por isso que eu choro, Simão. Tu lembras daquela mulher que mais cedo eu havia restituído a sua visão? Como não, mestre? Ela saiu daqui chorando de alegria e de felicidade. Assim, Simão. Nesse exato momento, ela está no seu quarto, planejando vingança e dizendo: agora que eu voltei a enxergar, eu vou me vingar de cada um daqueles que proporcionou a minha cegueira. E sabe aquele jovem, Simão, que logo ali no começo da tarde, eu refiz as suas carnes carcomidas pela lepra, em plena juventude era quase que um trapo humano? Sim, Senhor. Todos ficaram maravilhados ao ver ali na frente deles as suas carnes se recompondo. Pois não, Simão. Nesse exato momento, ele está no lupanar, no bordel, mostrando o seu corpo jovem e belo e dizendo: agora que eu tenho novamente a energia da juventude e a beleza, eu vou gozar tudo aquilo que me foi de direito. Jesus então conta mais 2 ou 3 situações e diz: é por esses que eu choro, Simão, porque não entenderam absolutamente nada. Foram curados do corpo da matéria, mas mantêm doente as suas almas. É exatamente isso que ainda está acontecendo. Então, por isso que que Jesus traz o corona e nos coloca todos ali, como se estivéssemos no cantinho do pensamento, para que a gente possa reflexionar. No entanto, ao invés de nós nos voltarmos à reflexão, a ansiedade toma conta da grande maioria das pessoas, lotando consultórios de psicólogos. 3 amigos psicólogos que eu conversei
ainda nessa semana, me disseram. O consultório está cheio de pessoas extremamente ansiosas, aflitas, deprimidas. Os jovens querem respostas rápidas. São os mais ansiosos, são os que mais buscam solução, ou que buscam saber quando vai terminar, por que vai terminar, o que está acontecendo. As pessoas querem se matar. Várias que procuram ajuda. Procuram depois de ter tentado o suicídio, ou já está tendo a ideação suicida. Sem contar das chamadas fake news, que infelizmente tomam conta da internet, inclusive entre os espíritas, que quando não é uma fake news, começam a colocar as suas ideias próprias, geralmente sem nenhum embasamento doutrinário. Por exemplo, essa semana que passou, circulou por vários grupos espíritas mensagens de um espírito que nitidamente demonstrava em suas palavras extremo misticismo, dizendo: você quando for dormir, imagine um tubo de luz sobre você, de luz azul, porque vai ser assim, porque os espíritos de luz, blá blá blá. E aí vem com aquelas imposições, para que você saia livre dessa: faça isso, faça aquilo, fala aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Falta Kardec nas pessoas. Porque se lessem, se estudassem, saberiam que uma das características principais dos espíritos evoluídos é justamente não te dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Pois respeitam o nosso livre-arbítrio, não tem misticismo e nos conclamam ao trabalho principalmente. Nos conclamam principalmente à correção dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Em outros grupos espíritas, eu vi mensagens se espalhando dizendo que espíritos de luz espalharam o vírus sobre a Terra e que veio para evitar uma guerra nuclear. Esse eu até entendo, porque foi com base em um entendimento, diga-se, superficial, de uma fala do nosso Divaldo, na 22ª Conferência Espírita do Paraná, que aconteceu agora no dia 15 de março, e que Divaldo, num dado momento, usa uma metáfora. Ele usa uma comparação para dizer sobre o alastramento do vírus. Só que o que Divaldo disse quando veio substituir uma guerra nuclear, não foi nesse sentido de, para que não tenha uma guerra, a gente coloca o vírus. Não, não. Ele fez uma alusão à questão 744 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos: que objetivou a providência? Ou seja, qual o objetivo de Deus tornando necessária a guerra? Ou seja, o que Deus quer permitindo a guerra? E os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. E aí nós precisamos compreender que, obviamente, durante a história, as guerras foram necessárias para impulsionar o nosso progresso, para impulsionar a nossa liberdade, porque a guerra nunca traz apenas um benefício, mas vários deles, por incrível que pareça. Por exemplo, a grande maioria das tecnologias, dos materiais, as coisas que nós usamos hoje em dia vieram das guerras, saíram das guerras. Por exemplo, o forno de micro-ondas, a panela de teflon, aquela antiaderente, os absorventes íntimos que hoje faz parte da vida de qualquer mulher, o leite condensado, a comida enlatada, o computador e a internet, que hoje permite com que nós conversamos com tanta gente em tempo real. Tudo isso veio através das guerras. O homem buscando suas melhorias para poder sobrepujar o outro. E uma guerra nuclear, obviamente, porque hoje existe a tecnologia das bombas atômicas, das bombas de hidrogênio, que são extremamente devastadoras. Obviamente, uma guerra desta atrasaria o progresso no planeta por milênios. Perguntaram a Albert Einstein, como que você acha que seria uma terceira guerra mundial no mundo de armas nucleares? E ele dizia: uma terceira guerra, eu não faço nem ideia como seria,
Mas uma quarta guerra nuclear com certeza será feita com paus e pedras, demonstrando que nós praticamente voltaríamos para a idade da pedra se houvesse uma guerra nuclear. Mas Jesus está no controle. Obviamente que Jesus sabe muito bem o que está fazendo. E só para a gente ter uma ideia do que é o Mestre, enquanto nós ainda éramos uma ameba, Jesus já era um espírito puro. Já comandava a formação do nosso planeta. Portanto, ele sabe muito bem o que está fazendo. Só para se ter uma ideia, Emmanuel conta que na década de 1960, numa situação pós-Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria, e a corrida armamentista nuclear, quando a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas corria contra os Estados Unidos da América para ver quem produzia mais bombas nucleares, no intuito de se proteger, de se armar para poder fazer um revide, colocando o mundo numa situação extremamente delicada, eis que Jesus trabalha, como um pai amoroso trabalha quando vê dois filhos brigando. Quando diz, para de brigar, ele não para de brigar e não para, então ele pega e dá um doce para os dois. Cada um vão se entreter com aquele doce e esquece da briga. O que Jesus fez? Soprou intuitivamente a conquista da Lua. E a disputa que era por armas nucleares se voltou para a Lua e esses países se esqueceram da guerra. Mas isto era numa situação diferente. A humanidade agora vive um momento muito diferente de evolução. E embora as guerras adiantaram bastante a nossa tecnologia, elas atrasaram muito mais a nossa moral. E vem agora o vírus para fazer o equilíbrio. Porque não há necessidade mais de um conflito. Bastou o vírus e tudo parou. Inclusive, os conflitos no mundo estão cessando, estão acabando. Na Revista Espírita, de novembro de 1868, tem uma citação muito interessante de uma epidemia que aconteceu nas Ilhas Maurício, ali próximo da França, naquela época. Kardec recebeu inúmeras cartas, inúmeros questionamentos. E um espírito amigo, que havia sido médico na sua última existência, afirmou: Deus regenera a humanidade incutindo e despertando valores que estão adormecidos pela negligência. Ou seja, Deus permite esses flagelos para despertar em nós aqueles valores. Valores, às vezes, muito simples e que estão soterrados embaixo do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Chico Xavier, certa vez, estava numa feirinha ali nas proximidades de sua casa em Uberaba, e alguém percebeu que ele estava numa banca de verduras, pegou a sacolinha e ele escolhia uma verdura boa, outra mais ou menos. Ele escolhia uma fruta boa e outra nem tanto. E ele foi procedendo a sua escolha, a sua compra, sempre pegando algo muito bom e outra não. Quando uma pessoa percebendo aquilo, achou curioso e chegou: seu Chico, eu tenho percebido que o senhor toda hora pega uma coisa boa e uma coisa ruim, por que o senhor só não escolhe as melhores? E Chico, naquela sua tranquilidade, naquela sua mineirice, disse: meu filho, se eu pegasse só as coisas boas, não sobraria coisas boas para os outros. Então eu pego uma boa para mim, uma mais ou menos, para que dê, para que outras pessoas possam também usufruir. Percebe o quanto nós precisamos repensar a relação e o modo que nós vivemos com o outro? O quanto nós precisamos repensar o modo que nós vivemos conosco mesmos? Porque muitas das vezes nós levamos uma vida que está detonando com os nossos corpos, que está acabando com a nossa saúde, que está acabando com a nossa saúde psíquica. A prova, a pandemia de depressão, que deve matar muito mais do que o corona, e que as autoridades, as pessoas ainda não se atentaram para isso. São poucos os profissionais da área da saúde psíquica que se atentaram para essa situação. Não adianta nós sermos egoístas, não adianta nós sermos orgulhosos. O vírus mais democrático da história que já existiu
nos nivelou a todos na nossa insignificância. Hoje não existe milionário, hoje não existe trabalhador simples, celebridade, poderoso, uma pessoa comum. Estamos todos nivelados nessa reclusão obrigatória. Ele veio realmente para mostrar que o nosso bem-estar depende do outro, assim como o bem-estar do outro depende de nós. Dr. Bezerra, ainda no século passado, falava muito disso. Parafraseando um poeta, ele dizia que nós estamos tão interligados que quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. E quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Ao ponto que é impossível tocarmos uma flor sem incomodar as estrelas. E hoje nós temos aí a física quântica na sua teoria da interconectividade, que é uma teoria que começa a provar os multiversos, começa a provar cientificamente a existência do plano espiritual, dizendo que nós estamos totalmente interligados, que não tem como eu me sentir bem na vida se o meu vizinho não estiver bem. Não tem como eu estar bem aqui, dentro desse centro, nesse púlpito, se um chinês do outro lado do mundo não estiver. É isto que esse vírus veio trazer, nos convidando a rever o nosso comportamento físico, moral e principalmente espiritual. Mas para isso, nós precisamos, inicialmente, manter o nosso equilíbrio mental. E é bom, antes disso, observar os outros países, aprender com as experiências dos nossos irmãos, ver o que eles fizeram de certo e de errado, porque nós poderemos projetar o que está para vir pela frente. Ou seja, este afastamento social, que muita gente chama de isolamento, não chega a ser um isolamento ainda, um afastamento social, ele pode muito bem durar pouco, ou ser bastante demorado, ou ser novamente imposto, vai depender de nós. Vai depender da nossa consciência, do nosso comportamento, em preservar a nós, para preservarmos aqueles que são dos grupos de riscos, crianças, os nossos idosos. Então, para que a gente possa dar algumas dicas apenas, de maneira despretensiosa, como sugestões para que essas pessoas que já estejam se sentindo de maneira desconfortável dentro de casa, possa preservar a sua saúde mental, sugerimos que se faça uma rotina por escrito, que pegue um papel, que mantenha a rotina, que coloque ali enumerado, desde o momento que acorda, a higiene pessoal, o café da manhã, que façamos aquele trabalho dentro de casa que a gente praticamente nunca fez, e se fez, desmancha e faz de novo. Mantenhamos ocupados a nossa mente, façamos a inserção de exercícios físicos que são fundamentais. O melhor remédio até hoje natural que se tem para depressão e ansiedade são os exercícios físicos. Quando o nosso corpo está sendo exigido, está sendo movimentado, o nosso cérebro produz endorfinas que nos causam bem-estar, que nos dá prazer. Tentemos ver menos noticiários, principalmente da mídia sensacionalista, porque ela precisa daquilo para ganhar audiência. Que façamos a nossa informação em fontes seguras, 1 ou 2 vezes por dia, não precisa mais do que isso. As pessoas que ficam ligadas totalmente nisso, vai entrando numa situação, num parafuso muito grande. Notícia em excesso causa desespero e muito mais medo. E o medo nos paralisa. O medo tira a nossa razão. E aí que a coisa começa a complicar. Porque na falta de razão, nós começamos a ter pensamentos pessimistas. Nós começamos a ter pensamentos negativos e nós espíritas sabemos que o pensamento é uma das forças criadoras do universo. Que nós geramos, que nós formatamos, que nós criamos com o nosso pensamento. E nós começamos então a contribuir para uma poluição psíquica, inicialmente em torno de nós e depois no mundo todo, criando uma espécie de poluição de energias deletérias que vão, obviamente, contribuir
para que a gente faça aquela sintonia psíquica que Joana disse com o vírus. Que nós nos tornemos grupo de risco justamente por causa dos nossos pensamentos negativos. Assim que vier o pensamento negativo, tentemos arduamente substituir ele por um pensamento positivo. Não venhamos dar guarida a qualquer espécie de medo, de pessimismo. Lutemos contra isso. Vamos ler um livro, vamos assistir um filme, brincar, fazer alguma coisa, mas não dar vazão para isso. Nessa mesma 22ª Conferência do Estado do Paraná, Dr. Bezerra encerrou uma conferência do nosso Divaldo, dando uma mensagem que seria muito interessante que todos nós a estudássemos, não só ouvíssemos. Porque o Dr. Bezerra nos alerta para que nós, em princípio, tenhamos calma, para que não nos preocupemos demasiadamente, porque mais tarde, não muito distante, nós entenderemos o motivo desse vírus nesse momento. Só que o Dr. Bezerra também faz uma advertência muito grave, dizendo para que nós não fujamos de onde nós estamos, numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Ou seja, não tentemos sair de onde nós fomos colocados nessa reclusão obrigatória. Em outras palavras, que floresçamos onde fomos plantados. Porque se estamos dentro de um lar, é porque é ali que nós tivemos que ficar. Se nós fomos reclusos junto com o nosso grupo familiar, é porque é ali que nós tivemos que ficar. E o amor é a única coisa que cresce na medida que é dado para o próximo. Nós sabemos que a caridade, ela começa dentro de casa. Que o exercício do amor, ele começa dentro de casa. Então agora é a hora de exercitar isso. O Dr. Bezerra também nos conclama ao respeito das leis. Ele ainda fala: vós que sois cristãos, respeite as leis. Respeite as determinações das autoridades sanitárias. Em outras palavras, não tenta burlar o que está sendo imposto, não. Porque pode jogar por terra todo um esforço e depois vai vir pior, porque a recidiva sempre é pior. Ele nos alerta para que nós, inclusive, não escondamos a nossa mão socorrista. Lamentavelmente, muitas pessoas, sobretudo muitos espíritas, acharam que tiveram férias das casas, das suas atividades. Muitas delas que as pessoas iam até de maneira meio obrigatória para cumprir aquela tabela. Mas não, nós não podemos esquecer que a dor continua nos nossos irmãos encarnados e principalmente nos nossos irmãos desencarnados. Não podemos deixar de servir o pão material e principalmente o pão espiritual. Assim como estamos fazendo, nós podemos irradiar das nossas casas espíritas os passes, as palestras, as vibrações, obviamente tomando todos os cuidados que as autoridades sanitárias prescrevem. Mais do que nunca, disse o Dr. Bezerra, Jesus precisa das nossas mãos, dos nossos lábios e de sentir a nossa compaixão e a misericórdia dos nossos sentimentos. E aqui o ponto principal. Ele pede para que nós busquemos a nossa pureza íntima através da educação dos nossos pensamentos. Lembra, Joana de Ângeles, que as doenças são muito psíquicas? Para que nós não nos liguemos, não nos contagiemos, ele inclusive vai mais longe. Pede para que nós evitemos nos sintonizar com as mentes que administram as vidas. Lamentavelmente, bastou um pronunciamento infeliz do nosso presidente e o país rachou. E as famílias racharam. E as pessoas se separaram no momento que precisavam unir. E começou então a gerar uma onda psíquica muito perigosa. Se faz necessário evitar a sintonia com as paixões que nos divide e com as experiências que nos unem, disse o Dr. Bezerra. Parece que ele já sabia, né? Obviamente já sabia, e
estaríamos no momento de dividir por paixões, por ideologias políticas, por experiências que nos unem como protestos desnecessários, onde faz com que o vírus circule mais rápido, levando à morte e ao desespero. Pessoas torcendo para o caos, torcendo para que dê errado certas políticas, simplesmente em defesa de suas ideologias políticas. E o doutor Bezerra ainda disse: não desçamos o nosso pensamento ao pessimismo, à agonia e às dores. Porque isso nos joga num buraco muito grande. Lembra que eu disse que Joana afirmou sobre as doenças psíquicas? Que André Luiz falou para que os nossos comportamentos podem gerar doença? Sim. Vai haver um saneamento no nosso planeta. Já está havendo um saneamento no nosso planeta. Mas nós precisamos auxiliar. Nós precisamos pairar acima da grande massa, que é justamente essa máxima que está sintonizada com as coisas mais negativas. Não naquele intuito mesquinho de simplesmente me proteger enquanto o resto do mundo se dana. Não é nada disso. É para que nós tenhamos equilíbrio psíquico, para ajudar mentalmente a espiritualidade que trabalha de maneira muito séria. Médicos do plano espiritual estão auxiliando os médicos da terra, os pesquisadores da terra, para trazer à tona a solução para isso. E nós precisamos manter um equilíbrio psíquico no nosso planeta para permitir isso. E o Dr. Bezerra finaliza dizendo que o grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa sem se preocupar em receber sequer um sorriso daquele que é beneficiado. Afirma que nós nunca esqueçamos que estamos só. Que Deus, que a espiritualidade está assim nos amparando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ah, mas e o medo da morte? E se a morte chegar no meu lar, num ancião de dentro de casa ou do meu filho? Entendamos que nada acontece se não for do nosso merecimento. Entendamos que nada acontece se nós não buscarmos com a nossa mão. Mas para isso, o Dr. Bezerra também alerta dizendo que a morte, ela é simplesmente a libertação do cárcere material. E diz que agora é a hora de nós darmos o nosso exemplo como cristãos. Jesus, repito, jamais nos deixa sós. Os bons espíritos, repito, jamais nos abandonam. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Que tenhamos muito equilíbrio. Que continuemos o nosso trabalho, a nossa correção, a nossa autoeducação. Que aproveitemos esses momentos para redescobrir a nossa família. Para repensar os nossos valores, o nosso comportamento, a nossa vida. Para que nós possamos superar isso da melhor maneira possível. Lembramos que estamos todos aqui, não por primeira vez na história espiritual enfrentando tal situação, mas que é muito possível que todos nós saiamos da melhor maneira se fizermos a nossa parte. Eu agradeço de maneira muito carinhosa a participação de todas essas casas, de todos aqueles que do outro lado, através dos seus celulares, dos seus tablets, dos seus computadores, tirou esse momento para que nós pudéssemos comungar de boas vibrações. E peço nesse instante que mais uma vez cerremos os nossos olhos, que elevemos os pensamentos ao Mestre amado, para que nós possamos fazer uma verdadeira corrente de energias positivas, de pensamentos positivos, envolvendo psiquicamente todo o planeta, levando as vibrações que são geradas nessa casa não por nossas palavras,
mas pela quantidade grandiosa de espíritos que aproveitam essa nossa comunhão, que aproveitam aquelas energias ectoplasmáticas que todos nós podemos, de alguma maneira, fornecer para poder reforçar, para poder promover curas, para poder fortalecer e, principalmente, para poder erguer aqueles nossos irmãos que estão numa situação pior do que a nossa. Agradeçamos a Jesus pela oportunidade da vida. Agradeçamos ao Mestre pelo aprendizado e louvemos a Deus pelo nome do qual encerramos os trabalhos dessa noite. Que Jesus possa nos iluminar e nos abençoar a todos. E que assim seja. Muito obrigado.